Não importa se você fala para onde ou para o monte, Deus vai falar conosco na nossa língua e nós vamos entender a mensagem dele. Paulo, vindo da tribo de Benjamim, se converte ao cristianismo na cidade de Damasco. Foi quem mais escreveu as partes do Novo Testamento, as maiores cartas doutrinárias, as maiores revelações, que está aqui, por exemplo, na carta aos Romanos. Há quem diz que ele tinha escrito a carta aos Hebreus, outro diz que possivelmente foi Apolo, mas pela linguagem e o conhecimento que Paulo tinha, poderia ter sido Paulo que falou e escreveu a carta aos Hebreus. Mas como Deus não quis revelar, fica aí para os homens ficar coçando a cabeça e tentar entender os mistérios de Deus, porque Deus só fala e revela o que Ele quer para quem Ele quer, na hora que Ele quer. Não adianta a pessoa insistir, porque não vai entender se não for Deus que revela. Paulo se converte e descobre que em Roma havia uma comunidade de crentes que haviam aceitado a Cristo, uma mistura de gentios e judeus convertidos, e muitos que no dia de Pentecostes voltaram para Roma, voltaram levando a mensagem do Pentecoste e do Cristo ressuscitado, a maior mensagem que o mundo precisa continuar ouvindo. Então, sabendo ele que havia essa comunidade de pessoas cristãs, mas que esse povo não tinha pastor, esse povo não tinha pastor. Apesar que há quem diga que Pedro e João pregou lá, mas eles não foram pastores lá. E esse povo estava sendo agora infiltrado por alguns judeus que queriam trazer as crenças do judaísmo, as liturgias, aquilo que era material para o espiritual. E Paulo disse: não, eu não vou deixar isso acontecer, eu vou esclarecer o que é a doutrina da salvação. De modo que na carta aos Romanos você tem todas as principais doutrinas da fé cristã. Mas não é isso que eu quero falar sobre esta biografia de Paulo. Eu quero falar sobre ele se expressar para a igreja. E eu aprendo uma coisa, pastor: Paulo era doutor, ele era poliglota, ele era um fariseu diplomado, ele tinha os 9 dons do Espírito Santo, foi quem mais fundou a igreja na terra, pregou em toda a Europa, ele tinha o título de apóstolo. Mas na sua humildade, ao se reportar para a igreja, ele diz Paulo. Ele não diz pastor Paulo, doutor e poliglota apóstolo Paulo. Não, ele era humilde e ele entendia. Ele quis apresentar o seu próprio nome, Paulo. Por quê? Porque Paulo entendia que o obreiro deve ser humilde ao apresentar as suas credenciais acadêmicas. Tem pregador que quando chega na igreja para pregar e diz: eu estive pregando na cidade tal, no país tal, eu me formei tal, eu participei do seminário tal, eu fiz o doutorado tal. E isso é só para impressionar a igreja e querer que os irmãos fiquem com medo deles. Mas o obreiro deve ser humilde. E eu creio que o meu pastor concorde comigo. Antes das credenciais acadêmicas, antes das credenciais eclesiásticas, Paulo entendia que o nome dele deveria ser mais conhecido. Por quê, pastor? Porque pelo nome da pessoa você conhece quem ele é, o seu caráter, a sua personalidade. Quando eu vim